O meu nome é Cristiano Santos e o tema de hoje é princípios de design para você dominar o SAP Fiori. Se você gostou desse tema, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, assim você me ajuda a continuar produzindo mais conteúdos como esse e também diga aí no chat, nos comentários, quais conteúdos você gostaria de ver aqui no canal. Também se inscreve na revolução do SAP Fiori e vamos começar aqui o nosso bate-papo aqui de hoje. Vamos mostrar aqui, pessoal. Então, o que que é este bate-papo aqui de hoje? Vou abrir aqui para vocês e vou mostrar. Essa aula de hoje é o seguinte: o que que é o tema de hoje? Muitos desenvolvedores ABAP, eles vêm até a mim perguntando como que eles podem efetivamente renovar a experiência do usuário com o SAP Fiori. Porque o SAP Fiori não é só uma cara nova do sistema, não é só uma tela azulzinha, bonitinha, nova. Ele tem a proposta de mudar a forma como o usuário lida com o sistema. Mas o como efetivar essa proposta não está clara para a maioria dos consultores SAP, analistas funcionais, desenvolvedores ABAP. Então essa aula é para você que quer dominar as habilidades do SAP Fiori, você que quer ter esse diferencial e não sabe começar, por onde começar, você que quer ter esses skills específicos dessa tecnologia, você quer ser uma referência no ambiente de trabalho, aumentar a sua taxa hora também, acompanhando as exigências do mercado. Você também que está perdendo oportunidades por não ter conhecimento do SAP Fiori. E vou falar para vocês a diferença entre design e user experience. Qual que é a diferença entre experiência do usuário e interface do usuário? Vamos falar sobre isso aqui. Qual é a diferença entre experiência do usuário e interface do usuário? Veja bem, user experience é algo subjetivo. Se trata de como o usuário se sente ao usar o produto ou serviço. O objetivo da área de user experience é aumentar a satisfação do usuário durante a utilização do produto e não apenas fazer a funcionalidade. Né? Então, mas por que aumentar a satisfação do usuário? Porque aumentar a satisfação do usuário dá ROI, né? Retorno sobre investimento. O usuário ele gosta mais do seu produto, ele vai querer consumir mais daquilo. Então, experiência do usuário dá ROI, na verdade. Por isso que as empresas investem nisso, né? E o que é a interface do usuário? A interface do usuário é a tela propriamente dita. É a tela que o usuário utiliza para interagir com o sistema, onde você coloca os botões, os textos, as tabelas. O usuário ele pode usar a tela, a tela pode funcionar, mas o usuário, mesmo assim, ele se sente insatisfeito com o resultado final porque tem algum problema de utilização. Então, veja aqui o caso clássico da Heinz, do pote de ketchup aqui, né? Você tem uma interface do usuário, que é aquela garrafinha normal, que ela faz a funcionalidade dela de poder despejar o ketchup, só que à medida que vai chegando mais no final, vai ficando pior de usar, né? Então, um produto, à medida que ele vai acabando, a experiência com ele vai piorando. Enquanto que esse aqui, desde o começo até o fim, você tem uma experiência do usuário satisfatória, né? Porque a própria força da gravidade faz aqui a ação de despejar o conteúdo, né? Isso aqui é um caso de produtos. Como que isso se aplicaria na área de sistemas? Como que eu vi isso acontecer num projeto aí que eu estava começando no SAP Fiori, um projeto de inventário. A empresa ia parar de fazer o inventário no papel e ia passar a fazer o inventário no tablet. Ok. E beleza, fizemos todo o aplicativo, que era para rodar no tablet, fizemos os testes, aí fomos lá acompanhar o dia a dia do usuário antes dele testar. E olha só o que, que aconteceu, olha que louco o que, que aconteceu nesse projeto. E eu fiz todo o aplicativo, né, e ia ver lá como que o usuário trabalhava, como que ele fazia inventário para eu poder ter algumas melhorias no aplicativo. E a proposta é que ele fizesse com o tablet, né? E aí eu fui lá ver o trabalho dele, como é que era o dia a dia real do usuário. Ele fazia o inventário, só que ele usava uma prancheta. E a folha estava na prancheta. E aí, junto na prancheta, ele carregava uma calculadora em cima da prancheta. E ninguém tinha falado isso, eu só soube disso porque eu fui lá no depósito, né? Então, o cara, ele andava com a prancheta na mão assim e com uma calculadora, né?
E aí surgiu a questão, beleza, o cara ele vai parar de usar a prancheta para usar o tablet, mas a calculadora ele vai botar onde? Né? Vai botar no bolso? Vai botar a calculadora em cima do tablet? Né? Então a solução não. Então percebe como que mudou? O cara antes, beleza, ele tinha um papel e uma calculadora em cima. Vai tirar a prancheta, né? Ele tinha uma prancheta com a calculadora em cima. Tirou a prancheta, vai ficar só com o tablet. E a calculadora? Então, esta foi aí o aprendizado que a gente teve, né? Qual que foi a solução? Sugeri uma melhoria para colocar uma calculadora no aplicativo, né? Essa era a solução, colocar uma calculadora no aplicativo também. Aí ela ficava com todas as funcionalidades. Então perceba, né, que não é só a funcionalidade, é a questão da satisfação também. Teve um outro caso que eu estava lendo uma história, que era um aplicativo também para tablet, que era para ser usado para o pessoal que dava manutenção em linha de trem em campo, né? O cara ia lá, viajava quilômetros para ir para a linha de trem, e aí ficaram sabendo, o pessoal de TI que estava tendo uns problemas de utilização no aplicativo, aí foram lá ver, tipo assim, o dado que o cara precisava, né, era um mecânico, né? Então imagina um técnico de manutenção, ele precisava de uma tela, só que aí tinha hora que ele precisava da informação, só que ele estava com as duas mãos ocupadas, o cara botava o tablet no chão. Você imagina, né? Um mecânico trabalhando com o tablet no chão, né? O tablet no chão porque ele está usando as duas mãos, né? Olha aí que situação. Deram um tablet pro cara do campo, o cara não tinha onde carregar o tablet, né? Então, isso é user experience também. Então, perceba que essa questão de user experience se trata da sensação e não apenas do resultado técnico. E no SAP Fiori você tem aqui os princípios de design, os princípios de design, que são a filosofia que dita o que queremos que o usuário sinta, e nós temos os guias de design, que é como vamos construir essa tela para que o usuário tenha essa sensação que queremos que ele tenha, né? Então, essas ferramentas. Então, perceba as duas vertentes. Uma vertente filosófica, que você diz o que ele quer que ele sinta, a satisfação, uma gratidão, um reconhecimento, né? Sensações. Você quer produzir sensações e, do outro lado, você tem as ferramentas necessárias para produzir essas sensações. Olha aí que interessante. Você que está aí assistindo no chat, você já se envolveu com experiência do usuário alguma vez? Comenta aí para eu te conhecer melhor. Estes são os guias de design do SAP Fiori. E por que saber esses princípios de design, esses guias de design, eles são importantes? É para você não implantar soluções velhas num sistema novo. O SAP Fiori é um novo produto. S/4HANA é um novo produto. Se você olha só para o técnico do código de programação, sem olhar a mudança que a tecnologia traz, você não vai agregar valor em projetos, você vai ser só mais um. Você vai fazer soluções obsoletas ainda por cima, né? Além de não agregar valor, você vai prejudicar o investimento que a empresa fez no sistema S/4HANA, porque você vai construir soluções obsoletas, como, por exemplo, criar uma tela no SAP GUI e pedir para fiorizar. Gente, isso no S/4HANA é o cúmulo do. Esqueci a palavra. É o cúmulo da obsolescência. O que mostra que um consultor SAP está obsoleto? É chegar num projeto de S/4HANA, pedir para construir uma tela no SAP GUI e fiorizar uma tela do SAP GUI, né? Se for uma transação já existente, beleza. Mas você pedir para criar uma solução nova desse jeito, e a maioria das vezes a justificativa é porque o consultor não sabe por onde começar, né? Já teve 4 casos que eu peguei que foi isso, né? O consultor pediu para fazer tela SAP GUI e fiorizar. Por quê? Porque não sabia por onde começar no Fiori, né? Gente, então o cara está desatualizado. Esse vai ser dos primeiros a ser trocado quando tiver aí um corte buscando pessoas que estejam realmente atualizadas. Então, qual que é a vantagem que você tem aqui, né? Você entra nos guias de design. Qual que é a vantagem que você tem na sua carreira ABAP sabendo os princípios e os guias de design? As vantagens é que você vai conseguir mais destaque, vai conseguir mais promoção, você vai conseguir aumento, porque você não vai se limitar a seguir cegamente a especificação funcional de um analista funcional desatualizado, né, como eu falei aqui, você realmente vai renovar a forma de atuação da empresa. Os clientes, eles querem saber o que eles ganham implantando o SAP Fiori, além de uma nova interface. User Experience não é um tema que o consultor SAP está acostumado. O consultor SAP ele está acostumado a focar na parte técnica, de como o sistema funciona, e
de dizer, né, que o usuário tem que se adaptar como o sistema funciona. Não é assim que os projetos do SAP funcionam? Ah, é assim que o sistema funciona e paciência, né? Então, agora você, como desenvolvedor, você também pode agregar valor, ajudar a renovar essa experiência do usuário, dando a sua visão técnica, né? Vamos mostrar aqui, então, o primeiro princípio de design. São 5 princípios de design. E eu vou falar aqui o primeiro. O primeiro princípio de design é ser baseado em funções. Eu vou mostrar aqui uma imagem, porque ele não tem como mostrar muito de uma forma muito prática assim. Vou mostrar aqui, né? Mas eu vou mostrar uma outra funcionalidade para vocês. O primeiro princípio de design é o aplicativo ser baseado em funções. O que significa isso? É que cada aplicativo Fiori ele deve ser criado com o objetivo de atender uma tarefa específica de uma área de negócio a nível de função do usuário, né? Você vai ter um aplicativo para o gerente e é só para o gerente de RH. Você vai ter um aplicativo para o agente de vendas e é só para ele, né? As transações do SAP elas foram fragmentadas em vários aplicativos menores que realizam tarefas específicas dentro da função do usuário. Então, o que é esse princípio de baseado em função? É para eliminar aqueles cenários que nós temos no ECC, por exemplo, que áreas diferentes acessam a mesma transação, cada uma cuidando dos seus campos específicos. Por exemplo, aqui a transação VA01. A transação VA01 é uma transação do SAP GUI de SD, geralmente você tem vários usuários acessando a mesma transação e cada um preenchendo os seus campos. Isso dá uma confusão danada, né? Porque um não pode preencher o campo do outro e cada um preenche o seu. E veja aqui que tem trocentos campos, né? São muitos campos que tem aqui e cada usuário acessa o seu. Então, isso não é um princípio baseado em função, é uma transação genérica que várias áreas acessam. E aí, com o SAP Fiori, você corta isso. Se você for ver até na documentação dos aplicativos aqui, você vai ver aqui que o aplicativo tem uma business role. Então, este aplicativo aqui, chamado Manage Custom Align Items, ele é feito para ser utilizado somente por essas duas áreas aqui, o contador de contas a receber e o contador de custos. Só esses dois funcionários, só essas duas áreas usuárias que vão acessar esses aplicativos aqui. Esse é o princípio baseado em função. Você vê isso bastante na hora que você configura o Launchpad, né? E aí eu vejo desenvolvedores ABAP falando assim: ah, mas o Fiori não vai colar, ou então, ah, será que o SAP Fiori não vai ser substituído, ou então, será que o SAP Fiori não vai ser descontinuado, né? Então, eu até entendo que você acredite nisso, porque o WebGimp não colou, e a SAP cria tecnologias e descontinua, então dá essa insegurança se vale a pena você investir nisso mesmo, né? Mas aqui a diferença é que o Fiori colou por causa da tecnologia que é usada por trás, o fundamento do Fiori é desenvolvimento web, open source, HTML, CSS, JavaScript, o que todo mundo na internet usa. Por isso que essa tecnologia colou dessa vez aqui, né? Então, quais que são os benefícios que você tem ao saber os guias de design e os princípios de design? Eu mostrei o primeiro, vou mostrar mais 4 aqui. Quais são os benefícios que você tem? Vamos entrar aqui os benefícios. Os benefícios que você tem, sabendo o guia de design, é poder construir aplicativos mais rápido. Você não vai fazer tudo do zero sempre, porque você tem aqui os layouts que vão te ajudar a construir aplicativos mais rapidamente. Utilizando os guias do design, você vai conseguir escolher um template bacana para acelerar a sua construção. Segundo, construção de aplicativos mais harmônicos, tornando o trabalho da empresa mais simples e mais intuitivo. Aqui você tem padrões de utilização, como por exemplo, padrões de navegação, você tem no máximo 3 telas aqui, né? Você tem uma tela de detalhes, que você tem uma tela de lista que navega para de detalhe, que pode navegar para outra de detalhe, né? Para você ter uma experiência consistente que no máximo vai ter 3 telas. E também aqui o cabeçalho padronizado, um monte de padronizações que vai acontecer
em aplicativos diferentes, mas eles vão ter os mesmos conceitos. Isso vai facilitar também a comunicação com o time e com sua rede de contatos, porque vai estar todo mundo falando a mesma língua, todo mundo seguindo os mesmos critérios, porque está todo mundo utilizando os mesmos recursos aqui, por exemplo, os elementos de user interface, vai todo mundo estar utilizando os mesmos elementos e isso vai padronizar a sua conversação com o time e com outras pessoas também aqui, né, vendo o uso de cada componente. Vamos falar agora do princípio número 2. O princípio número 2 para uma experiência do usuário renovada é você fazer um aplicativo simples. O segundo aplicativo, não, o segundo princípio, vamos lá. O princípio número 2 é você fazer um aplicativo que é adaptativo. Espera aí que caiu a sessão aqui. Aqui. Vamos ao princípio número 2. Princípio de design número 2. Adaptativo. O que isso significa? Que o mesmo aplicativo ele vai se adaptar a vários dispositivos, desktop, tablet, celular, também vai se adaptar a várias tecnologias, que é Windows, iOS, Android, sem você precisar reescrever o programa. Os campos da tela eles vão ser redimensionados, mas eles vão estar nos mesmos lugares, então veja só, o que é um programa adaptativo. Eu tinha uma tabela, veja que à medida que eu vou diminuindo a tela, os campos eles vão se ajustando automaticamente aqui. Até chegar num espaço muito pequenininho aqui, ó, que as colunas viraram linhas, né? E veja aqui no formato mobile também, eu tenho um formato celular aqui, ó. Veja que o mesmo aplicativo ele se adaptou, a interface do usuário se adaptou, sem precisar escrever outro programa. Em outras tecnologias isso não acontece, né? Você tem que fazer um programa para desktop, tem que fazer um programa para tablet, às vezes dependendo do celular tem que fazer uma versão para cada celular. Então o SAP Fiori ele é responsivo. Você programa uma vez e ele vai rodar em todos os dispositivos igualmente e se adaptando. Aí eu vejo desenvolvedores agora falando assim: ah, mas eu não vou ter projeto para poder aplicar isso, porque a minha empresa não vai implantar o SAP Fiori ou o S/4HANA. Eu entendo sim que as pessoas falem isso, né? Porque a empresa não tem nenhum plano de implantar, mas uma hora a empresa ela vai ter que migrar, né? Com o fim do suporte do ECC. Se você trabalha numa empresa cliente SAP, ela vai ter que acabar migrando uma hora ou outra. Se você é da consultoria, qualquer hora pode cair um projeto aí, né? E à medida que for chegando o fim do suporte, o ECC, vai aumentar a urgência de ter um profissional capacitado e quem não estiver capacitado ele vai correr mais risco de ser substituído por um consultor que se capacitou no momento de urgência, né? E aí as taxas vão subir mais ainda também, né? E você vai ter uma ótima oportunidade profissional aí nesse momento de escassez de consultor capacitado. Então vamos ao princípio número 3. Princípio número 3 é um aplicativo simples. Um aplicativo simples. A importância de ter aplicativos simples. Por que que aplicativo simples é bom? Porque ser simples dá ROI, né? Simplicidade dá ROI. É simplesmente isso. ROI, retorno sobre investimento. Então, um aplicativo mais simples vai dar retorno sobre investimento. Por quê? Porque ele vai ser mais intuitivo, ele vai levar menos erros operacionais e ele vai demandar menos custos de treinamento. Então, veja aqui. Vamos fazer aqui uma comparação de uma transação aqui, né? No SAPGUI. Vou fazer uma transferência de estoque aqui, MB51, que é o exemplo que eu vou fazer lá. MB51. Entra aqui na MB51, não é MB51 não, é MB5B. MB5B, MB1B. MB1B. Ela diz fazer MB1B. Aqui. Ai, tá obsoleto aqui. Faz tempo que eu não acesso a transação aqui. Ok, beleza. Então vamos na VA01 de novo. Então veja, que você entra numa transação isso aqui não é intuitivo, cara. Isso aqui não é intuitivo, isso aqui não é simples, né? É,
você entra nessa tela aqui, imagina, se é a primeira vez que você entra nessa tela aqui, o que, que você tem que fazer aqui? Tem uma trocentos campos aqui, aí você aperta Enter, eu vou apertar Enter aqui aleatoriamente, né? Ah, beleza, entrar emissor da ordem. Beleza? Ah, tá. Tentando seguir aqui, intuitivamente aqui. Referência, teste, aqui, condição de pagamento. Ok, vou botar aqui uma condição de pagamento. É, beleza, material 1. Beleza, material, né, 1 não está previsto. 5 não está previsto. Ok, mas você veja que as transações do ECC, elas são muito grandes, elas não são nada intuitivas. Agora compara com isso aqui. Você vai entrar numa tela aqui de um estoque. Vamos navegar aqui para dentro. Navega aí, meu amigo. Aqui. Estão falando aqui do princípio de design simples. Então, o terceiro princípio de design é simples. Então, com esse princípio, vão ser removidas as informações desnecessárias para realizar a tarefa, evitando a distração. Então, veja aqui, eu vou fazer um processo de transferência de estoque. Então, esse princípio ele reforça focar no que é mais importante, né? Tela simples, contendo somente a informação necessária para a tarefa ser realizada, sem informações desnecessárias. Veja aqui o caso da VA01. Olha que tanto de informação que tem aqui e a pessoa ela nem precisa preencher todas algumas vezes, né? A gente gasta mais tempo ensinando o usuário o que ele não deve preencher do que ensinando o que ele tem que preencher, né? Veja que a transação ela não é muito intuitiva aqui, né? Eu estou executando aqui porque eu já sei, né? SD é o meu módulo, mas uma pessoa que não conhece, tipo, pá, o que eu tenho que fazer aqui, né? Local de negócio não existe para a empresa, então, sabe, umas mensagens aqui, uma porrada de campo, que você não sabe o que é. Agora veja aqui o processo de transferência de estoque, olha que simplicidade, né? Eu quero fazer uma transferência de estoque, tem um botãozinho aqui para eu botar para cima, ó, eu vou tirar daqui e vou botar aqui no bloqueado. Ah, ele pergunta a quantidade, olha que tela simples, né? Só tem a informação que eu preciso. Pá, postei, fiz uma transferência de estoque. Olha que coisa simples fazer uma transferência de estoque aqui, né? Veja um outro aplicativo aqui de, de remessas. Vamos lá aqui. Um processo de remessa. Aqui. Manage Outbound Delivery. Cadê? Manage Outbound Deliveries, aqui, para documento de remessa. Aqui, quer fazer o picking, né? Eu falo isso porque eu conheço o processo. Às vezes o desenvolvedor ele não tem noção do processo funcional e ele às vezes não enxerga a simplicidade, né? Mas se você quer fazer um picking no SD, é um trem chato, assim, né? E aqui no Fiori tem um botão aqui, ó, pique. Só faça o pique aqui, ó, escolha aqui a remessa, beleza? Tem uns dados aqui, né? A quantidade, ó, postar aqui. Simplesinho aqui, né? Só não vai postar porque o período está fechado, né? Tem que fazer o diferimento contábil lá, né? Tá com uns meses sem fazer aqui, porque esse aqui é um processo funcional, né? Nós somos um ambiente de desenvolvedores aqui. E aí você tem essa funcionalidade muito mais simplificada, né? É muito mais fácil você fazer o processo utilizando o SAP Fiori. Isso nos leva ao princípio número 4, coerente. O princípio número 4 da coerência diz para padronizar o design visual dos aplicativos e a forma de interação. Aqui, veja, eu vou clicar de novo nessa tela aqui. Veja que ela tem um cabeçalho bem específico e uma lista, né? E eu navego para uma tela de detalhes, ele vai ter uma tela de detalhes que tem um cabeçalho e os detalhes aqui no corpo da página. Vamos esperar abrir aqui. Ó, Adriano Paulo Alves perguntando: já sabemos quando o ECC deixará de ter suporte? A data atual é 2027, mas não acha que está longe, não, né? Porque o Fiori começou lá atrás, o pessoal foi deixando para depois, passou 10 anos do Fiori já, hoje estamos uma escassez, então aí 4, 5 anos passa rapidinho, né? E a pessoa fica sempre deixando para depois, para depois, para depois, depois vai ter problema aí, né? Então veja aqui, o quarto princípio é coerente. O que ele diz? Ao padronizar o design visual e a forma de interação, o usuário ele vai se adaptar
mais rapidamente a novos aplicativos. Por exemplo, quando o usuário muda de área, a aparência dos aplicativos dessa área e a forma de utilizar vão ser semelhantes. Então, seguindo esse princípio, todos os aplicativos vão ter a mesma experiência intuitiva e consistente. Então, veja esse caso. É um programa de remessas e ele tem uma tela que tem um cabeçalho aqui com filtros e uma lista. Se eu acessar aqui o aplicativo de ordens de venda, ele vai seguir o mesmo padrão. Ele vem aqui, tem uma seção de filtros, uma lista de resultados e aqui uma tela de detalhes. Então, isso contribui para que todos os aplicativos eles tenham uma aparência consistente, né? Eu vou clicar aqui em cima para ele abrir aqui na tela de detalhes, ao invés de abrir no modo SAP GUI. Então, repare que no SAP as transações elas são totalmente diferentes, elas não são nada intuitivas, né? VA01, ME21N, FB01, F-28, todas as transações funcionais, elas não são nada intuitivas, elas são totalmente diferentes uma da outra. Então, ao você ter um princípio de design que dita a coerência, todos os aplicativos eles vão ser semelhantes e aí o usuário vai ter maior facilidade de se adaptação. E o quinto princípio de design é ser agradável. Então, veja um aplicativo aqui de gráficos, né? Veja que agradável que é um aplicativo, veja como que é mais agradável essa tela do SAP Fiori, da nova interface do usuário, você ter uma tela inicial que já te traz números, que já te traz porcentagem, que já te traz cálculos, que já te traz gráficos. Então, isso já vai trazer uma conexão emocional com o usuário, que ele vai sentar no sistema, ele vai logar no sistema e ele já vai ter uma tela bacana, né? Diferente disso aqui, né? Então, imagina, o usuário, ele loga no SAP GUI e ele dá de cara com essa tela. Essa tela não diz nada, não quer dizer nada, né? Dá até tipo, nossa, estou começando o meu dia trabalhando nesse sistema retrógrado que é o SAP. Veja, ele é muito funcional, útil, mas é fake dói, né? É isso que pessoas podem falar do ECC. Fake dói. É os mineiros que falam feio, né? Feio, feio de doer. E aqui você tem o SAP Fiori que te traz uma experiência mais agradável aqui, né? Você tem os ícones coloridos, eles são para serem usados. O usuário gosta disso mesmo, né? O usuário gosta de ícones coloridos, de ícones girando na tela. Então, o SAP Fiori, ele traz essa experiência do usuário mais agradável. Então, são esses os 5 princípios de design, as 5 sensações que a gente quer trazer para o usuário. Recapitulando, primeiro, ser baseado em funções. Um aplicativo é só para uma área do usuário. 2, adaptativo, ele vai rodar em qualquer dispositivo, em qualquer tela, sem precisar fazer um aplicativo para cada tela. Princípio número 3, ser simples, remover todas as informações desnecessárias, disponibilizar somente a informação que o usuário precisa. Princípio número 4, ser coerente, é ter uma harmonia visual entre todos os aplicativos da empresa para que eles tenham funcionalidade e aparência semelhantes. E princípio número 5 é ser agradável, você trazer uma conexão emocional com o usuário com informações que melhoram o seu dia a dia. Esses são os 5 princípios de design que são pouco discutidos no mercado SAP em geral. E o que eu vejo que os consultores estão fazendo errado é construir solução no sistema novo com a cabeça no sistema velho, né? Pensar no Fiori como é que funcionava no SAP GUI, replicar soluções do SAP GUI no SAP Fiori, fazer uma tela no SAP GUI e pedir para fiorizar. Isso é muito retrógrado. Então, qual que é o jeito certo? O que, que você precisa fazer? Você precisa devorar os guias de design do SAP Fiori, compreender as suas funcionalidades, compreender como que ele te ajuda, compreender como que ele pode renovar a experiência do usuário, como que todos esses recursos que estão aqui foram pensados para fazer a diferença na vida do usuário mesmo aí, né? Então, veja, tem um caso aqui que ele fala aqui, estou pegando aqui, né? Estou escolhendo aqui uma coisa, mas eu vou contar uma história aqui. Ó, messages. Você tem
uma convenção de como trabalhar com mensagens aqui, né, para que todos os aplicativos funcionem com as mensagens de erro de forma semelhante. Teve um projeto que eu participei assim, né, que era de SAP Fiori, primeiro projeto de SAP Fiori na empresa, e o analista funcional nunca tinha pego um projeto de SAP Fiori. Aí ele discutindo com o usuário a solução, desenhando a solução, aí toda hora ele falava: "Ah, mas o SAP funciona assim. Ah, mas porque o SAP funciona assim. Ah, porque o SAP funciona assim". Aí chegou uma hora que o usuário falou assim: "Pô, meu, eu sei que o SAP funciona assim, mas se eu quisesse continuar no SAP, eu não estaria implantando essa nova tecnologia que diz que vai me trazer aí benefícios, né? Eu quero saber como que as coisas vão funcionar na tecnologia, né?". E aí eu entrei no projeto também, mais ou menos nessa época aí, a especificação funcional já estava pronta e basicamente o analista ele tinha tipo copiado as telas do SAP GUI para ser feitas no SAP Fiori, né? Eu falei, não, nada a ver, nada disso, né? Aí eu conversei com o usuário, fiz toda a jornada do usuário, né? Fiz a entrevista, fiz a ficha de personas, o usuário viu a ficha de personas, concordou, aprovou a ficha de personas, nós mudamos o layout da tela e ainda levantamos um monte de melhorias para a segunda onda aí, né? E um monte de funcionalidades a mais que não teria sido identificada caso não tivesse sido batido esse papo com o usuário utilizando as técnicas de user experience, né? Então veja como que isso é importante. Um outro projeto, contar um caso de um outro projeto também que eu peguei, né? Que esse era de transferência de depósito de WM. Tem umas transações no SAP GUI de WM e eles queriam fazer no celular. Aí a analista ele especificou as telas para ser feita igual, de novo, a mesma coisa, né? Pegou a tela do SAP GUI e colocou lá no Fiori. Eu falei, não, não, o cara tá no estoque, tem caixa, vamos fazer um aplicativo com leitor de código de barra. Fizemos, né? Os caras não estavam nem esperando, eles estavam esperando também uma tela do SAP GUI no celular e a gente integrou para eles um aplicativo com leitor de código de barras. Olha aí, ele revolucionou lá, os caras ficaram bastante felizes e tá bombando esse projeto lá, pessoal. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Essa foi só a ponta do iceberg. Eu estou aqui para ajudar você a alcançar o domínio do SAP Fiori de uma forma mais eficiente, mais confortável. Se você tem alguma dúvida, deixa aí no chat, comenta aí no chat o que você achou dessa aula de hoje e eu estou aqui para te ajudar.